Carlos Antunes apresenta o poder do pensamento positivo. Guia prático para a solução dos seus problemas diários, de Norman Vincent Peale. Livro original da editora Coatrix. Leitura por Carlos Antunes. Introdução. A finalidade deste livro é sugerir normas e dar exemplos que demonstrem não haver necessidade de você se deixar vencer por alguma coisa, podendo assim manter paz de espírito, melhor saúde e constante fluxo de energia. Em resumo, você poderá levar uma vida feliz e satisfeita. Disso não tenho dúvida alguma, pois tenho observado inúmeras pessoas aprenderem e seguirem uma norma de conduta simples que lhes tem proporcionado em suas vidas os benefícios acima. Tais asserções, que poderão parecer extravagantes, baseiam-se em demonstrações observadas na experiência humana. Realmente, muitas pessoas se deixam vencer pelos problemas da vida cotidiana. Passam os dias lutando, talvez até lamuriando-se, sob o peso de um penoso ressentimento para com aquilo que consideram a má sorte que a vida lhes reservou. Em certo sentido, poderá haver tal coisa como a sorte nessa vida, mas existe também um espírito e método pelos quais poderemos dominar e mesmo determinar essa sorte. É lamentável que as pessoas se deixem vencer pelos problemas, cuidados e dificuldades da existência, o que não deixa de ser completamente desnecessário. Ao dizer isso, certamente não ignoro nem menosprezo as dificuldades e tragédias do mundo, mas também não permito que elas predominem. Você poderá deixar-se dominar pelos obstáculos a ponto de eles o escravizarem e se tornarem os fatores dominantes. Sabendo como afastá-los do espírito, recusando-se a tornar-se mentalmente subserviente a eles e canalizando a força espiritual pelos seus pensamentos, você poderá sobrepujar os obstáculos que comumente poderiam esmagá-lo. Pelos métodos que delinearei, não haverá lugar para que tais obstáculos se interponham para te destruir. A felicidade e o bem-estar. Você apenas será vencido se quiser. Esse livro lhe ensinará como não querer ser derrotado. O objeto desse livro é direto e simples. Não há nele pretensão de oferecer lavores literários e tampouco demonstrar quaisquer conhecimentos desusados da minha parte. Foi escrito com o único fim de auxiliar o leitor a conseguir uma vida feliz, satisfeita e digna. Creio inteira e entusiasticamente em certos princípios realmente eficientes que, se praticados, proporcionarão uma vida vitoriosa. É meu alvo e expô-lo neste volume de uma maneira lógica, simples e compreensível, a fim de que o leitor possa aprender um método prático pelo qual chega a construir para si, com a ajuda de Deus, a espécie de vida que deseja no âmago do seu coração.
Se você ler esse livro com profunda atenção, absorvendo cuidadosamente os ensinamentos e se praticar sincero e persistentemente os princípios e fórmulas neles postos, irá experimentar extraordinária melhora em si mesmo. Usando a técnica nele delineada, poderá alterar ou modificar por completo as circunstâncias em que vive agora, passando a dominá-las ao invés de ser dominado por elas. Suas relações com as pessoas tornarão-se melhores. Você será benquisto. Apoderando-se de tais princípios, gozará uma nova e agradável sensação de bem-estar. Para atingir um grau de saúde que até então desconhecia, e experimentar novo e inefável prazer na vida, tornar-se uma pessoa útil e que verá expandir a força de sua influência. Como posso ter certeza de que a prática desses princípios produzirá tais resultados? É muito simples. Durante muitos anos, na igreja do Colégio Mármore da cidade de Nova York, ensinamos um sistema de vida criadora baseado numa técnica espiritual, anotando cuidadosamente sua atuação na vida de centenas de pessoas. O que faço não é uma série especulativa de asserções extravagantes, pois tais princípios operam de modo tão eficiente durante tão grande período de tempo que se encontram agora firmemente estabelecidos como uma verdade documentada e demonstrável. O sistema delineado é um método aperfeiçoado, realmente extraordinário para se viver feliz. Em meus trabalhos escritos, inclusive vários livros, em meus artigos que semanalmente aparecem em quase uma centena de jornais, no programa para estações de rádio que venho fazendo há mais de 17 anos, em nossa revista Guide Posts e nas palestras em dezenas de cidades. Tenho ensinado esses mesmos princípios científicos, porém simples, para se obter a saúde e a felicidade. Centenas de pessoas os têm lido, escutado e praticado, e os resultados têm sido invariavelmente os mesmos: vida nova, nova energia, aumento de eficiência e maior felicidade. Como muitas pessoas me pediram que pusesse esses princípios em forma de livro, seria o melhor para estudar e praticar. Resolvi então publicar esse novo volume sob o título de O Poder do Pensamento Positivo. Desnecessário acentuar que os poderosos princípios aqui contidos não são inventados por mim. São nos dados pelo maior mestre que já viveu e ainda vive. Esse livro ensina a religião aplicada. É um sistema científico de técnica prática para se viver feliz e que surte efeito. Norman Vincent Peale. Capítulo 1. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em suas aptidões. Sem uma confiança simples, porém sólida em sua própria força, você não poderá ser coroado de êxito nem ser feliz. Terá, porém, sucesso se tiver a necessária confiança em si mesmo.
A sensação de inferioridade e de inaptidão costuma intervir na materialização de nossas esperanças. Mas se tivermos confiança em nós mesmos, atingiremos nossos objetivos. Dada a importância dessa atitude mental, esse livro auxiliará você a ter fé e a libertar a sua força interior. É constritador notar o número de pessoas que se veem prejudicadas e infelizes em virtude desse mal, que popularmente se designa por complexo de inferioridade. Mas você não tem necessidade alguma de saber desse mal. Você pode vencê-lo mediante certas medidas, podendo desenvolver em si mesmo uma fé criadora, uma fé que justifica. Após falar perante uma convenção de homens de negócios no auditório de uma cidade, estava eu ainda no palco cumprimentando algumas pessoas, quando se acercou de mim um homem presa de viva emoção. Ele me perguntou se poderia falar comigo a respeito de uma questão importante que o atormentava. Pedi que me esperasse até que todos saíssem. Quando isso se deu, fomos sentar nos bastidores do palco. Estou nessa cidade para tratar de um negócio mais importante da minha vida, explicou. Se eu for bem sucedido, será a minha felicidade. Se fracassar, serei um desgraçado. Sugeri que esse homem se acalmasse um pouco e não encarasse a questão sob um aspecto assim tão desanimador. Se fosse coroado com êxito, seria naturalmente esplêndido. Se não fosse, bem, começaria novamente a vida. Falta confiança em mim mesmo, murmurou ele com desalento. Não tenho confiança em mim, nem creio que eu possa adquiri-la. Sinto-me deprimido, completamente sem coragem. Realmente, lamentou. Sinto-me que estou prestes a naufragar e dizer que estou com 40 anos de idade, porque me vejo atormentado por essa sensação de inferioridade, por essa falta de confiança e essa descrença constante. Ouvi sua conferência essa noite e o senhor falou sobre o poder do pensamento positivo e desejo lhe perguntar como poderia adquirir essa confiança em mim mesmo. Há certas medidas a tomar, respondi. Em primeiro lugar, é importante descobrir por que tem essa sensação de que não tem poder algum. Isso requer análise e levará tempo. Devemos sondar os males de nossa vida emotiva do mesmo modo que faz o médico ao procurar descobrir algo que fisicamente esteja mal. Não se pode fazer isso imediatamente. Nessa nossa curta entrevista de hoje, talvez o seu caso exija certo tratamento para que se possa conseguir uma solução permanente. Contudo, a fim de que eu possa auxiliar no problema que o preocupa, vou dar-lhe uma fórmula que surtirá efeito se a usar. Quando estiver na rua, sugiro que repita certas palavras que vou lhe dar. Diga durante várias vezes depois de se deitar. Quando acordar, logo pela manhã, cedo, repita-as 3 vezes antes de se levantar. Quando estiver a caminho para ir tratar de seu negócio importante, repita-as novamente 3 vezes. Faça com fé de que receberá força e aptidão suficiente para tratar do problema. Mais tarde,
Se quiser, poderemos analisar o seu caso básico. Independentemente do que poderá acontecer ao seguir esse estudo, a fórmula que eu vou te dar agora poderá afinal ser um grande fator na cura. Eis as palavras que eu vou te recomendar. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Como o desconhecido não estava familiarizado com essas palavras, escrevi no cartão e mandei que ele as lesse 3 vezes em voz alta. Agora siga esse conselho. Tenho certeza que tudo ocorrerá bem. Ele se animou e quedou-se em um momento de silêncio. Disse depois, muito comovido: "Está bem, doutor." Vi esse homem mais altivo mergulhando nas sombras da noite. Sua figura, a princípio desconsolada, parecia demonstrar agora, na maneira pela qual saiu, que a fé já estava operando no seu espírito. Comunicou-me, posteriormente, que aquela fórmula simples lhe fizera maravilhas e acrescentou: "Parece incrível que com poucas palavras da Bíblia possa fazer tanto bem a uma pessoa." Esse homem mandou fazer, tempos depois, um estudo das razões de suas atitudes de inferioridade, as quais foram eliminadas por meio de conselhos de ordem científica e observância de fé religiosa. Aprendeu a ter fé, recebeu certas instruções específicas que deveria seguir. Essas serão dadas mais adiante nesse capítulo. Adquiriu gradativamente uma forte, firme e razoável confiança. Não cessa de proclamar sua grande surpresa ao ver como as coisas lhe ocorrem bem agora. Sua personalidade adquiriu um caráter positivo e não negativo, de modo que não mais afugenta o êxito, ao contrário, costuma atraí-lo para si. Possui agora verdadeira confiança em sua própria força. Há várias causas para a sensação de inferioridade e não são poucas as que se originam da nossa infância. O diretor de uma companhia me consultou a respeito de um jovem a quem desejava promover. Acontece, porém, explicou ele, que não podemos contar-lhe certas informações importantes e sigilosas. É lamentável. Não fosse isso, falo do meu assistente na administração. O rapaz tem todas as aptidões necessárias, mas ele fala muito e, sem que seja essa sua intenção, divulga questões de natureza particular e importante. Tenho feito uma análise, descobri que o jovem falava muito simplesmente devido a uma sensação de inferioridade e, para compensá-la, sucumbia à tentação de alardear o que sabia. Ele se conecta com homens mais ou menos bem instalados na vida, que haviam cursado universidades e faziam parte de associações até importantes. Porém ele, esse jovem, no entanto, não tinha cursado faculdade, universidade, nem sequer era membro de nenhuma associação. Inclusive tinha sido criado na pobreza. Sentia-se, assim, inferior aos companheiros tanto em cultura como em posição social. Para fazer a figura no meio deles e realçar seu amor próprio, seu subconsciente, que sempre procurava prover um mecanismo que compensasse, fornecia-lhe os meios para elevar o seu eu.
Sabia o que se passava na alta esfera da indústria, acompanhava o chefe, as conferências, onde encontrava homens preeminentes e ouvia as importantes conversações de caráter particular. Relatava aos companheiros boa parte das informações que não deviam transpirar, com o propósito de fazer com que eles o admirassem e invejassem. Isso servia para aumentar o seu amor próprio e satisfazer seu desejo de ser reconhecido como um grande elemento. O chefe, um homem bom e compreensivo, quando percebeu a causa dessa característica de sua personalidade, fez ver o rapaz as oportunidades a que suas aptidões poderiam conduzir. Descreveu também como aquela sensação de inferioridade fazia com que se não pudesse contar com ele em assuntos confidenciais e sigilosos. Caindo em si e observando depois sinceramente a técnica da fé e das orações, o jovem veio a tornar-se um valioso elemento na companhia. Sua verdadeira força tinha se libertado. Posso, talvez, por meio de uma referência pessoal, ilustrar a maneira pela qual muitos jovens adquirem o complexo de inferioridade. Quando menino, eu era extremamente magro. Tinha boa energia, fazia parte do time de corredores nas competições esportivas, gozava de uma excelente e boa saúde. Eu era forte, mas muito magro. Isso me atormentava porque não queria ser magro. Desejava ser gordo. Me chamavam de magricela e eu não gostava desse apelido. Preferia que me chamassem de gorducho. Sonhava em ser um valentão forte e gordo. Fazia de tudo para engordar. Bebia óleo de fígado de bacalhau, consumia uma quantidade enorme de milkshake, sorvete, chocolate, creme de nozes, bolo, torta, mas era como se nada adiantasse. E eu não engordava mesmo. Passava noites acordado pensando no meu físico e como eu sofria com isso. Continuei tentando ganhar peso até quase os 30 anos. E foi então que, inesperadamente, comecei a engordar a olhos vistos. A gordura começou a me preocupar, comecei a passar da conta. Finalmente, tive que fazer uma dieta para reduzir o peso. Foi um sofrimento poder conseguir um corpo mais ou menos razoável. Em segundo lugar, para encerrar essa análise pessoal que eu estou expondo, para mostrar aos outros como opera esse mal, eu era filho de um pastor. E ninguém se esquecia de me lembrar desse fato. Todos os companheiros podiam fazer o que bem entendessem, mas ai de mim se tentasse fazer uma pequenininha coisa qualquer. Lá vinha a crítica. Ó você, filho de pastor. Não queria ser filho de pastor, pois é de se supor que seus filhos devem ser a delicadeza em pessoa. Desejava ser conhecido como um valentão. Talvez seja essa a razão porque os filhos de pastores adquirem a reputação de serem algo intratáveis. E se revoltam contra o fato de terem que empunhar sempre a bandeira da igreja. Jurei que seria uma coisa que eu jamais faria: me tornar um pastor. Acontece que eu descendia de uma família cujos membros, na sua totalidade, eram artistas e gostavam de seus discursos, uma coisa de que eu absolutamente não queria ouvir falar. Eles costumavam, inclusive, me levantar para falar em público e discursar. E nesses momentos e ocasiões eu quase morria de medo, eu ficava apavorado. De quando em quando eu ainda sinto aquela sensação desagradável dessa época, quando eu subo numa tribuna para falar em público. Tinha que empregar todos os recursos conhecidos para despertar a confiança na força que porventura Deus me dera. Encontrei a solução do problema nas formas simples da fé
que a Bíblia nos ensina. São princípios científicos e bons que podem curar qualquer pessoa do doloroso complexo de inferioridade. Empregando-os, a pessoa que sofre desse mal poderá descobrir e libertar sua força interior, inibida em virtude de uma sensação de deficiência. Tais são algumas das origens do complexo de inferioridade, que criam fortes barreiras em nossa personalidade. Ele advém de uma emoção violenta em nossa infância, ou das consequências de certas circunstâncias, ou de algo que fizemos a nós mesmos. É o mal que, da névoa do passado, surge nos recessos sombrios de nossa personalidade. Talvez você tenha um irmão que foi um brilhante estudante. Ele tirava as primeiras notas na escola e você, notas baixas. E isso durante todo o tempo do curso. Você acreditou que jamais alcançaria o mesmo êxito que estava reservado a seu irmão. Ele obtinha notas altas e você as notas baixas. Isso fazia você pensar que nunca poderia melhorar sua situação. Aparentemente, não lhe passava pelo espírito que algumas das pessoas que não haviam tirado boas notas na escola eram justamente aquelas que tinham tido o maior êxito na vida. O simples fato de alguém tirar notas brilhantes no colégio não quer dizer que esteja fadado a ser o homem ou a mulher mais importante do país, pois é bem possível que essas notas brilhantes cessem a ele receber o diploma e que a pessoa que teve notas baixas venha receber depois na vida as verdadeiras notas altas. O segredo para eliminar o complexo de inferioridade, que é outro termo para a completa falta de confiança em si mesmo, está em impregnar o espírito de uma grande fé. Desenvolva sua fé em Deus, e isso o fará ter absoluta confiança em si mesmo. Consegue-se uma formidável confiança em si mesmo por meio de orações, lendo e absorvendo mentalmente a Bíblia e praticando as suas normas. Tratarei, em outro capítulo, das formas específicas de orações, mas desejo acentuar aqui que é de natureza particular a espécie de orações que produzem a fé necessária para eliminar o complexo de inferioridade. Orações superficiais, formalísticas e rotineiras não são suficientemente poderosas. Perguntaram a uma excelente senhora negra, cozinheira de uns amigos que tenho no Texas, como conseguiu vencer as suas dificuldades. Ela respondeu que os pequenos problemas podiam ser resolvidos por meios de orações comuns, mas que quando havia um problema muito grave, tornava-se então necessário muitas orações. Um dos meus mais interessantes amigos foi o finado Harold B. Andrews, de Syracuse, New York. Um dos melhores homens de negócios e um dos mais competentes peritos espirituais que então eu já conheci. Ele declarou que o mal da maioria das orações está no fato de não serem cumpridas. Aprender a fazer orações cumpridas para que possa, com fé, chegar a um resultado. Deus avaliará a pessoa de acordo com a magnitude de suas orações.
Sem dúvida, ele tinha razão, pois dizem as Escrituras: de acordo com a tua fé é que receberás. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Portanto, quanto maior o problema, tanto maior a oração. O cantor Roland Hayes citou-me uma frase do seu avô, um homem que não teve a educação que o neto recebeu, porém, cuja sabedoria natural era evidentemente sólida. O mal de muitas orações é de não virem do fundo do coração. Aprofunde-se em suas dúvidas, temores e inferioridades. Ore muito, faça muitas orações, fazendo-as brotar do íntimo do seu coração, e conquistará uma vital e forte confiança em si mesmo. Procure um competente conselheiro espiritual e deixe-o ensinar-lhe como ter fé. A capacidade de possuir e utilizar a fé e de conseguir a libertação da força que ela proporciona é uma habilidade que, como qualquer outra, deve ser estudada e praticada a fim de se chegar à perfeição. No fim desse capítulo, há uma lista de 10 sugestões para se vencer o complexo de inferioridade e desenvolver a fé. Pratique-as diligentemente e elas o auxiliarão a criar confiança em si mesmo, dissipando uma sensação de inferioridade, por mais profunda que seja. Nesse ponto, desejo frisar que para adquirir essa sensação de confiança, é de grande eficiência a prática de infundir no espírito conceitos encorajadores. Se o espírito ficar obcecado por ideias de insegurança e inaptidões, de fraqueza, será isso naturalmente devido ao fato de ter deixado te dominar o pensamento durante um longo período de tempo. É preciso que dê ao espírito outra qualidade de ideias mais positivas, o que conseguirá com repetidas sugestões de pensamentos estimuladores. Nas árduas atividades da vida cotidiana, é preciso disciplinar o pensamento, se se quer educar novamente o espírito e fazê-lo um gerador de energias. É possível, mesmo que em meio a trabalhos diários cansativos, alimentar o espírito com pensamentos estimuladores. Permita-se, leitor, que lhe fale sobre um homem que assim procedia, utilizando-se de um método característico. Numa manhã de rigoroso inverno, ele veio me buscar no hotel numa cidade do oeste central, para me levar a uma outra cidade a 35 milhas distante, onde eu tinha que fazer uma palestra. Subimos no carro. Ele passou logo a imprimir certa velocidade no carro, o que eu achei inconveniente, pois a estrada estava escorregadia. Lembrei de que tínhamos tempo e sugeri que ele moderasse a velocidade. "Não se preocupe quando eu estiver guiando", ele respondeu. Eu costumava sentir muita insegurança, mas acabei me dominando. Tinha medo de tudo, de andar de carro, de avião, de moto. Quando alguma pessoa de minha família fazia uma viagem, ficava preocupado até que regressasse. Vivia sempre com a sensação de que ia acontecer alguma coisa e isso tornava a minha vida um sofrimento. Eu vivia dominado por esse complexo, não tinha confiança em mim. Esse estado de espírito refletiu em meus negócios. As coisas não me corriam muito bem, mas descobri um plano maravilhoso que eliminou toda aquela sensação de insegurança.
Hoje em dia, tenho confiança em mim e na vida. Era esse o plano maravilhoso. Ele apontou para 2 clipes fixados no painel, logo abaixo do para-brisa, e depois tirou do porta-luvas um maço de cartões. Ele escolheu um e colocou debaixo do clipe. Lia-se no cartão: se tens fé, nada será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Tirou o cartão e embaralhou com uma só mão os outros cartões, enquanto guiava com uma só mão. Pegou um ao acaso e colocou debaixo do clipe. Dizia o segundo cartão: se Deus estiver conosco, quem irá poder contra nós? Romanos, capítulo 8, versículo 31. Eu sou caixeiro viajante, explicou ele. Ando o dia todo de carro visitando a freguesia, os clientes. Descobri que quando a gente está guiando, toda sorte de pensamento nos assalta o espírito. Se a qualidade do pensamento é ruim, é negativa, passo o dia todo com ideias negativas, o que é péssimo, o que é ruim. Era o que acontecia comigo. Quando no carro, entre uma visita e outra nos clientes, costumava pensar coisas negativas, coisas pessimistas, vivia sempre com ansiedade, com impressão de medo, de que as coisas não iam dar certo. E a propósito, essa era uma das razões porque as minhas vendas estavam caindo, despencando, e cada vez mais eu ficava ansioso, triste, preocupado. E depois que eu comecei a usar os cartões e a decorar as frases enquanto eu estou dirigindo, aprendi a pensar diferente. Aquela sensação antiga de insegurança, de medo, de ansiedade que não me largava, desapareceu. Posso dizer assim: ao invés de pensar agora em coisas pessimistas, coisas ruins, penso em coisas boas, coisas otimistas e me encho de coragem. É realmente maravilhosa a transformação que esse método operou em mim. Auxilia-me nos negócios também. De fato, como pode uma pessoa esperar que vai vender, que vai sair de casa, atender um freguês, com a ideia de que não vai conseguir conquistar, que não vai conseguir vender alguma coisa? Esse plano usado pelo meu amigo é muito sábio. Imbuindo o espírito com a afirmativa de que Deus está presente e o auxiliará, modificou realmente o processo dos seus pensamentos. Deu fim àquela sensação de insegurança que há muito o dominava. Ele se libertou. A poderosa força que nele se achava inibida. Formamos essa sensação de insegurança ou segurança consoante a maneira de que pensamos. Se em nossos pensamentos ficamos sempre na expectativa de horríveis acontecimentos, resultará que ficaremos constantemente presos a uma sensação de segurança, o que ainda é mais grave. Tenderemos a criar, pela força do pensamento, as próprias condições que tememos. Aquele vendedor realmente criou resultados positivos pensando em coisas estimuladoras por meio daquele processo simples de colocar os cartões diante de si no carro. Sua força, curiosamente inibida por uma psicologia derrotista, flui agora de uma personalidade na qual foram estimuladas atitudes criadoras. A falta de confiança em si mesmo é aparentemente um dos maiores problemas que atormentam um considerável número de pessoas hoje em dia. Recentemente, uma investigação de 600 alunos de cursos de psicologia foi pedido pelos professores que expusessem os mais diferentes problemas pessoais. 75% declararam que não tinham confiança em si.
Seguramente, é de presumir que essa mesma grande proporção se aplique à população em geral. Encontram-se, por toda parte, pessoas que intimamente são medrosas, receiam enfrentar a vida, sofrem de uma profunda sensação de incapacidade, insegurança e duvidam da sua própria força. No íntimo do seu ser, não confiam em sua capacidade de arcar com responsabilidades. Com isso, deixam de aproveitar as oportunidades que aparecem. Vivem se atormentando por um vago e sinistro temor de que as coisas, de que algo não vai dar certo. Não acreditam que o que desejam depende unicamente delas. Razão porque procuraram contentar-se com algo menos digno do que poderiam conseguir com a sua capacidade. Milhares e milhares de pessoas passam a vida rastejando, vencidas, cansadas, abatidas, reclamando, presas do medo. No entanto, na maioria dos casos, tal negação de força é desnecessária. Os golpes da vida, a acumulação de dificuldades e a multiplicidade de problemas tendem a solapar as energias e a deixar a pessoa gasta e desencorajada. Nessas condições, a verdadeira situação da força se acha muitas vezes obscura e a pessoa deixa-se vencer pelo desânimo, o que os fatos, aliás, não justificam. É vitalmente essencial avaliar novamente os bens que a nossa personalidade possui. Se o fizermos de modo razoável, constataremos que a nossa situação é menos penosa do que nos se afigura. Um exemplo: um homem de 52 anos veio se consultar comigo uma vez. Demonstrava estar completamente desesperado. Ele me dizia que estava liquidado, que tinha perdido tudo que tinha, fruto de toda a sua vida e existência de trabalho. Tudo? Eu perguntei. Tudo. Estou liquidado. Repetiu. Não ficou coisa alguma. Perdi tudo. Não há mais esperanças. Estou muito velho para recomeçar a vida. Perdi toda a fé em mim. Naturalmente, fiquei sentido com aquela situação. Mas era evidente que a principal dificuldade era o fato de as pesadas sombras do desespero terem penetrado o espírito desse homem, descolorindo dele as perspectivas e provocando uma distorção. Suas verdadeiras energias tinham ficado inibidas com a tortura de seus pensamentos, travando ele totalmente para agir. Sugeri: mas que tal se pegarmos uma folha de papel e anotássemos os bens que ainda lhe restam? Não há necessidade, ele disse. Não ficou nada para mim, não sobrou nada. Eu acredito que eu já devo ter falado isso. Vamos ver, mesmo assim, insisti.
Perguntei depois: a sua esposa ainda está com o senhor? Ele respondeu: é claro que está. Ela é uma criatura admirável. Há 30 anos nós somos casados. Ela jamais me abandonaria, por pior que fosse a minha situação. Eu observei e anotei. Está bem. Vamos anotar isso aqui. Sua esposa continua em sua companhia e não vai te abandonar, aconteça o que acontecer, certo? E o que é que você diz dos seus filhos? O senhor tem filhos? Tenho, ele respondeu. Tenho 3. E realmente são 3 criaturas adoráveis. Inclusive eu estou muito emocionado com a maneira que eles me procuraram e disseram que o amor que eles têm por mim é infinito e que também não vão me abandonar. Bem, aí temos o item número 2. 3 filhos que amam o senhor e que não vão te abandonar. E o senhor? Tem amigos? Sim, de fato, eu tenho alguns bons amigos. Devo confessar que foram muito corretos. Vieram me visitar, disseram que gostariam de me ajudar. Mas o que eles podem fazer? Eles não podem fazer nada por mim agora. Esse é o item número 3. O senhor tem amigos que gostariam de te ajudar e que têm uma grande estima pelo senhor. E o senhor? O que me diz da sua integridade? O senhor já agiu mal alguma vez? Não. Não há nada contra a minha integridade. Eu sempre procurei agir direito. Eu tenho a minha consciência limpa, tranquila. É isso. Muito bem. Anotemos a integridade como sendo o item número 4. E sua saúde? Como está? Mesmo com 52 anos, eu considero que eu tenho uma boa saúde. Fiquei doente algumas vezes. Porém, eu creio que eu estou bem fisicamente. Maravilha! Anotemos isso como item número 5. Uma boa saúde. E o que o senhor acha dos Estados Unidos? Acho que continuam ainda sendo um país próspero, com comércio pujante, um país de oportunidades? Eu acho que sim. É o único país no mundo que eu gostaria de viver. Eis o número 6. O senhor vive nos Estados Unidos, o país das oportunidades. O senhor está satisfeito de viver aqui? E o que é que o senhor me diz da sua fé religiosa? O senhor crê em Deus e crê que Ele pode te ajudar, te auxiliar? Sim, meu amigo. Eu creio. Eu creio que eu não teria suportado tudo isso se não tivesse alguma ajuda de Deus. Agora, vamos ver a relação dos bens anotados. Item 1. Uma esposa maravilhosa, casada há 30 anos. 2. Tem 3 filhos devotados que não vão te abandonar. 3. Amigos que querem ajudar e que têm por você uma grande estima. 4. Integridade. Você não fez nada que te faça passar vergonha. 5.
tem uma boa saúde. 6, vive nos Estados Unidos, o maior país do mundo. 7, tem fé religiosa. Mostrei para ele o papel na mesa. Olhe para cá, meu amigo. Quantos bens você possui? E o senhor, se julgando, dizendo que perdeu tudo, ele sorriu envergonhado. De fato, eu não pensei nessas coisas. Isso não tinha me passado na cabeça. Talvez a situação não esteja tão ruim assim. Ele declarou positivamente e pensativamente. Quem sabe, talvez eu pudesse começar de novo a vida se conseguisse adquirir uma certa confiança e pudesse sentir alguma força dentro de mim. Bem, ele compreendeu tudo e tratou de começar a vida novamente. Conseguiu fazê-lo somente depois de ter modificado seu ponto de vista e a atitude mental. A fé varreu as dúvidas que o assaltavam e uma força o bastante para vencer suas dificuldades emergiu do íntimo do seu ser. Esse incidente ilustra uma profunda verdade expressa num documento muito importante do célebre psiquiatra Dr. Carl Menninger. Menninger disse: as atitudes são mais importantes que os fatos. Vale a pena repetirmos essa frase para que possamos aurir a verdade que ela encerra. As atitudes são mais importantes que os fatos. Qualquer fato que enfrentamos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não será tão importante como a nossa atitude para com ele. Da maneira como julgamos um fato, é que poderemos ser derrotados antes que possamos tomar qualquer medida com relação a ele. Poderemos talvez permitir que o fato nos esmague mentalmente antes que comecemos a tratar ele realmente. Por outro lado, a observância de pensamentos otimistas e animadores podem modificar e dominar inteiramente o fato. Conheça um homem que é muito valioso para sua companhia, não por causa de qualquer habilidade extraordinária, porém por causa do fato de ele sempre demonstrar ser possuidor de um espírito entusiasmado, animador. Quando seus companheiros encaram com pessimismo certo problema, ele logo empresta um método a quem deu o nome de método aspirador de pó. Isso é, por meio de uma série de perguntas, ele aspira o pó do espírito de seus companheiros e arranca as atitudes negativas. Depois, muito serenamente, sugere ideias positivas com relação ao problema, permitindo, infundindo de forma sutil novas atitudes, as quais dê para eles uma nova concepção sobre os fatos. Muitas vezes, os companheiros comentavam os problemas
os quais lhes pareciam diferentes quando esse homem começava a operar sobre eles. É a atitude de confiança que cria a diferença, e ela não elimina a objetividade na avaliação dos fatos. A vítima do complexo de inferioridade vê os fatos através de atitudes que lhe são prejudiciais. O segredo para corrigir-se está simplesmente em adquirir uma visão normal que se incline para o lado positivo. Se você, leitor, se julga vencido e perdeu a confiança em sua capacidade de vencer, sente-se, relaxe, busque um lugar tranquilo, um ambiente que te dê paz. Tire da sua visão todo e qualquer elemento, equipamento que distrai a sua mente. Pegue apenas uma folha de papel, um lápis ou uma caneta e faça uma lista. Não dos fatores que são adversos, não dos problemas, não das coisas que você quer resolver, mas foque, coloque energia no que você tem a seu favor. Se pensarmos constantemente nas forças que parecem estar contra nós, acabaremos transformando elas numa verdadeira força, que, aliás, não se justifica. Elas tomarão uma consciência que, na realidade, não possuem, mas, se ao contrário, encararmos mentalmente os nossos valores e os pesarmos e fixarmos neles os nossos pensamentos, realçando ao máximo, colocando a verdadeira força que temos dentro de nós, conseguiremos nos libertar de todas as dificuldades, independentemente do que possam ser. As nossas forças interiores começarão a firmar-se e, com o auxílio de Deus, tirarão a derrota para que a gente possa conduzir a vitória. Uma das mais poderosas concepções, que é seguramente a cura para a falta de confiança, é o pensamento que Deus está realmente ao nosso lado, nos ajudando. Este é um dos mais simples ensinamentos da religião. Deus Todo-Poderoso será nosso companheiro, não nos abandonará e nos auxiliará até o fim. Nenhuma ideia é tão poderosa para se desenvolver a confiança em nós mesmos como a dessa simples crença quando praticada. Quando praticá-la, basta afirmar: Deus está me ajudando, Deus está me guiando. Leitor amigo, repita depois essa afirmação com fé. Trate de seus afazeres, seus compromissos, com a ideia de que aquilo que você afirmou e imaginou já é real, é verdade. Faça essa afirmação, imagine a sua presença. Tenha fé e será senhor de si. A libertação das forças que esse processo estimula vai te surpreender. A sensação de confiança depende do tipo dos pensamentos que habitualmente ocupa o seu espírito. Pense no fracasso e pode estar certo, você vai sentir o fracasso. Pratique, porém, pensamentos estimuladores. Faça disso
um hábito dominante e acabará desenvolvendo uma forte sensação de capacidade que vai te habilitar e te preparar para vencer qualquer dificuldade. Realmente, a sensação de confiança aumenta a nossa força. Basil King disse certa vez: seja ousado, que forças poderosas virão em seu auxílio. A experiência prova a verdade desse conceito. Você sentirá que essas forças poderosas o estão auxiliando à medida que a sua crescente fé vai modificando as suas atitudes. Emerson declarou uma grande verdade: somente vencem aqueles que acreditam que podem vencer. E acrescentou: faça aquilo que você possa temer, que o temor desaparecerá. Tenha sempre confiança e fé que seus temores e sensação de insegurança logo deixarão de exercer qualquer domínio sobre você. Uma vez, quando Stonewall Jackson preparava um ousado ataque, um de seus generais, receoso, fez objeções, dizendo que temia isso, temia aquilo, dificultando. Jackson pousou a mão sobre o ombro do seu subordinado e lhe disse: general, não se guie jamais pelos seus temores. O segredo está em encher o espírito com pensamentos de fé, confiança e segurança. Isso expelirá todos os pensamentos envadados de dúvidas e eliminará a falta de confiança. Há um homem que durante muito tempo vivia atormentado por uma sensação de insegurança e temores. Sugeri que ele lesse a Bíblia inteira. Sublinhei com lápis vermelho todas as citações nela contidas relativas à coragem e à confiança. E ele acabou decorando. De fato, impregnou o espírito com pensamentos mais sadios, mais felizes e mais poderosos que há no mundo. Esses pensamentos dinâmicos transformou esse homem. De uma criatura desesperada que era, passou a ser um homem de força dominante. Foi notável a transformação que nele se operou em poucas semanas. De um espírito completamente fracassado, passou a ser uma personalidade confiante e inspiradora. Reconquistou a confiança em si mesmo e em sua própria força por meio de um processo simples, o de modificar o modo de pensar. Para resumir, o que você pode fazer agora para criar confiança em você mesmo? Irei mencionar a seguir 10 regras simples e execuíveis para dominar suas ideias de inaptidão e aprender a ter fé. Milhares de pessoas têm empregado esses métodos e essas regras simples e obtido brilhantes resultados. Comece a seguir esse programa que irá também criar essa confiança em você mesmo e em sua própria força. Você também terá essa mesma sensação de possante energia. Regra número 1. Formule, grave
indelevelmente em seu espírito um quadro mental de si mesmo como sendo coroado de êxito em tudo. Mantenha sempre esse quadro, essa imagem em seu espírito. Não permita que essa imagem, esse quadro desapareça. Seu espírito procurará desenvolver essa ideia. Jamais pense que você vai fracassar. Jamais duvide da realidade dessa imagem mental. Seria perigosíssimo, pois o espírito sempre procura realizar aquilo que se imagina. Por consequente, imagine sempre o sucesso. Por piores que as coisas lhe possam parecer no momento. Regra número 2. Toda vez que um pensamento negativo relacionado à sua força pessoal lhe assaltar o espírito, exprima deliberadamente um pensamento positivo para eliminá-lo. Regra número 3. Não crie obstáculos em sua imaginação. Deprecie todos os pseudos obstáculos. Reduza-os ao mínimo. As dificuldades devem ser estudadas e tratadas de maneira eficiente, a fim de serem eliminadas. Devem ser encaradas apenas como se apresentam. Não devem ser ampliadas com pensamentos pessimistas. Regra número 4. Não se deixe atemorizar por outras pessoas. Procure imitá-las. Ninguém pode ter a sua eficiência. Mesmo parecendo confiantes, muitas pessoas sentem receio. E por serem receosas e hesitantes, como você, vão se surpreender com o seu sucesso. Regra número 5. Repita 10 vezes ao dia estas palavras dinâmicas. Se Deus estiver conosco, quem irá contra nós? Romanos 8, versículo 31. Peço que suspenda aqui a leitura e repita lentamente e com muita confiança. Regra número 6. Encontre um competente conselheiro para te ajudar a compreender a razão de ser de seu modo de agir. Conheça a origem de sua sensação de inferioridade e de indecisões, a qual muitas vezes tem muitas raízes na infância. O conhecimento de nós mesmos é um fator de cura. Regra número 7. Repita 7 vezes ao dia, em voz alta, se possível, o seguinte versículo: Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Repita agora. Essa declaração mágica é o mais poderoso antídoto que existe na Terra para os pensamentos pessimistas. Regra número 8. Avalie exatamente
a sua própria capacidade e acrescente sobre a sua capacidade mais 10% de acréscimo. Trate de desenvolver o respeito próprio. Tenha confiança na sua própria força como sendo libertada por Deus. Regra número 9. Entregue-se a Deus. Para fazer isso, basta dizer simplesmente: eu estou entregue a Deus. Creia, depois que está recebendo nessa ocasião todas as energias de que necessita, sinta essa energia fluindo dentro de você. Afirme que o reino de Deus está na sua própria alma. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Na forma de uma força apropriada para enfrentar a vida. Regra número 10. Lembre-se que Deus está com você e que nada poderá vencê-lo. Creia que está agora recebendo dele toda a força necessária. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado e até a próxima.